Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículo 44. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículo 32. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Os 2 malfeitores. Os mesmos impropérios lhe dirigiam os 2 ladrões que com ele haviam sido crucificados. Um dos malfeitores que estavam crucificados blasfemava contra Jesus e dizia: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro, repreendendo-o, disse: "Nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que merecem os nossos atos, mas este nenhum mal fez." E voltando-se para Jesus, disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Número 301. Estes versículos se conciliam perfeitamente. As narrativas de Mateus e de Marcos encontram na de Lucas o seu complemento histórico, do mesmo modo que esta última, para estar completa, precisa que a precedam as 2 outras. A princípio, os 2 ladrões, ambos criminosos e maus, fazem coro com os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, os transeuntes e a multidão, nos ultrajes que lançavam a Jesus. Depois, continuando um deles a blasfemar contra este, pede-lhe que demonstre o seu poder por um milagre, que também os salve. "Se és o Cristo", disse, "salva-te a ti mesmo e a nós." Tocado pela doçura, pela bondade de Jesus, que respondia, rogando pelos culpados aos insultos que lhe atiravam, o outro ladrão compreendeu que no Mestre alguma coisa havia que o colocava acima da humanidade. Aproximando-se-lhe o momento em que a libertação restitui ao espírito a luz, esse malfeitor entreviu a verdade, ainda que confusamente, e não hesitou em implorar misericórdia àquele em quem reconhecia maior poder para as coisas do céu do que para as da terra. E Jesus lhe responde por esta forma animadora: "Em verdade te digo que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso." Estas palavras hão dado e ainda dão motivo a muitas interpretações falsas e suscitaram muitas controvérsias. Elas não significam que aquele cuja vida fora cheia de rapinagem e de faltas, pelo simples fato de se arrepender, ficasse isento de toda expiação, de toda reparação. Significam tão somente que a partir daquele instante ele entraria na senda do progresso, que o conduziria rapidamente ao bem. Efetivamente, para o espírito, o paraíso não é o que o homem imaginou, um lugar de beatífico êxtase, sem objetivo, sem esperança de coisa melhor. É, ao contrário, a entrada na senda luminosa que proporciona ao culpado entrever o prêmio reservado aos esforços do trabalhador. É a compreensão do futuro junta ao desejo ardente de o alcançar.
essa senda, esse paraíso, onde o sofrimento causado pelo remorso das faltas cometidas constitui uma alegria para o espírito que compreende o progresso que está ao seu alcance realizar, é que Jesus promete a aquele que, na linguagem humana, ficou apelidado de bom ladrão. Ele entraria nesse paraíso desde que, do alto da sua glória, o mesmo Jesus, por intermédio dos bons espíritos, lhe mostrasse o caminho a percorrer e a felicidade que ao seu termo o esperava. Número 302. Pergunta: sobre essas palavras de Jesus, a Igreja Católica erigiu o seu sistema da condenação e da graça, da indulgência concedida à fé, independentemente das obras, colocando o malfeitor apelidado de bom ladrão no número dos bem-aventurados pelo simples fato de se haver arrependido sinceramente, de haver demonstrado o que ela chama a contrição perfeita. Que dizeis a este respeito? Resposta: falsa interpretação das palavras do Mestre, que ela, não as compreendendo segundo o Espírito, tomou ao pé da letra. Acabamos de dizer, aquelas palavras de Jesus significam: no momento em que eu torne a ocupar o lugar que me compete, voltando à natureza espiritual que me é própria, tu entrarás na vida espiritual, verás distintamente, assim o caminho que te cumpre seguir, como a meta que terás de alcançar. O arrependimento é, com efeito, um meio de chegar ao fim, de chegar à expiação produtiva, à atividade nas provações, à perseverança no objetivo. É uma venda que se rasga e que, permitindo ao cego ver a luz brilhante que tem diante de si, o enche do desejo de possuí-la. Mas isso não o exime de perlustrar o seu caminho. Ele passa a ver melhor os obstáculos, consegue transpô-los mais rapidamente e com maior destreza, e atinge mais prontamente o fim colimado. Nunca, porém, vos esqueçais desta sentença: a cada um de acordo com as suas obras. As boas apagam as más. Todavia, o espírito culpado não pode avançar senão mediante a reparação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.